A Natália Escobar, ela perguntou aqui se é verdade que o glúten é muito inflamatório e se retirado melhora muito o seu estilo de vida. Vamos lá. Você é intolerante ao glúten? Eu acho que eu sou intolerante a... Mas acho que eu sou intolerante a amendoim também. Amêndoas, porque Cara, tem... tá tudo zoado, velho. É porque tem muito óleo, né, em amêndoa, né? Tem muito óleo. Como eu não tenho a vesícula, então aí eu tenho esse problema com... Talvez valha a pena investigar sobre síndrome do intestino irritável. Eu tenho também. É o que ele tem. Eu tenho então também. você vai ter várias intolerâncias. Tá. Então o glúten ele funciona assim. A gente tem celíacos, a gente tem as pessoas com sensibilidade não celíaca ao glúten. Então você faz o exame lá, vai lá no médico, tira o sangue lá, só que você não tem a sensibilidade não celíaca, você não tem você não é celíaco, mas você tem vários sintomas do celíaco. Você passa mal, você tem aquele empachamento, não tem feridas no intestino como muitas pessoas têm, os celíacos, né? E a grande questão dos celíacos é que nós todos temos uma certa intolerância. Da mesma forma que acontece com a lactose, todos nós temos uma certa tolerância ao glúten. Se você comer demais esse glúten, você vai acabar diminuindo, por liberar a giardina e as proteínas lá, diminuindo um pouco o muco intestinal e acaba também, mais uma vez, facilitando ataque autoimune do organismo. Então, o celíaco nada mais é do que uma resposta autoimune ao glúten. Comer glúten em excesso pode causar essa mesma sensação em uma escala muito menor, mas não é celíaco. E tem a pessoa que tem sensibilidade, aquela pessoa que vai comer, por exemplo, um pãozinho e, cara, come um pão de manhã ali, principalmente o pão quando ele não está bem assado e sente uma azia, sente um desconforto, é um indicativo que pode ter uma sensibilidade, não é celíaco. E há outro ponto aí também que nós podemos falar. O glúten, ele tem FODMAPs. O FODMAP é um conjunto de carboidratos não digeríveis e fermentáveis pela microbiota. Então a pessoa às vezes ela tem colateral, fica com gases, passa mal, só que ela tem problema com o FODMAP e não é com glúten em nenhum momento. E não é sensibilidade ao glúten, mas é com o FODMAP presente no glúten. Daí, em termos gerais, não pode comer glúten. Em termos gerais, ela não pode comer Na prática, assim. tanto glúten quanto outras várias coisas. Tá? Mas o glúten, a nossa espécie tem uma tolerância muito boa a ele. Quem é celíaco não vai comer, obviamente. Esse é o ponto. Mas é bem tranquilo. A Cláudia, ela perguntou, ela pediu aqui, na verdade, uma ajuda para quem quer emagrecer, mas está na menopausa. Na parte da menopausa, a gente entra naquela questão, de novo, da parte hormonal. Como eu falei, o metabolismo ele não muda. O metabolismo ele não desacelera, ele não vai ficar mais lento com o passar do tempo. Ele pode ficar mais lento se diminuir a atividade física. Mas aí não é o metabolismo que está mais lento, é o gasto calórico ao longo do dia. Porém, acontecem algumas alterações hormonais na mulher, no período da menopausa, que facilita muito o o desenvolvimento de gordura visceral, que é a gordura em volta da barriga aqui, que metabolicamente falando é a pior gordura que tem, porque ela consegue ser mais inflamatória, ela tem efeitos mais negativos à nossa saúde. Para a pessoa que está na menopausa, a gente tem um checklist a fazer, que seria basicamente o treinamento, que tem que ser feito, treinamento com peso. Eu não gosto, a senhora tem que fazer um treinamento com peso. Mas eu odeio academia. Não precisa ser academia. Você pode fazer um agachamento em casa, subindo e levantando do sofá. Tem treinos resistidos, que você precisa simplesmente resistir a alguma coisa. Não é resistir ao doce, né? Mas é resistir a um peso. O doce também vale a pena resistir, né? Mas é resistir a algum peso. Isso é um treino resistido. Que tem várias formas que dá para fazer. Dá para fazer pilates, dá para fazer o funcional. Tem muita coisa que dá para fazer. Também entrar ali em contato com o médico para ajustar a medicação, que pode ser interessante nesse caso a metformina, por exemplo. Porque é um corpo que está entrando em um processo de resistência à insulina. Então, entrar com essa medicação pode facilitar essa melhora também. Menopausa e síndrome do ovário policístico, o tratamento é muito similar. Não é a mesma coisa, mas é muito similar. Porque tanto a mulher na menopausa quanto a mulher
com síndrome do ovário policístico, elas tendem a ter uma característica mais androgênica. Às vezes aparecimento de pelos do nada, engrossamento dos pelos, às vezes cai um pouco o cabelo, às vezes a libido cai demais, às vezes fica com mais excesso de gordura visceral, como eu falei, redução da gordura e da massa muscular dos membros inferiores. Então vira todo um complexo e a gente precisa tratar a pessoa de forma inteira. Então muitas vezes ela vai ter que tomar alguma medicação, avaliar os hormônios para que a dieta funcione. A dieta só vai funcionar nesse caso de alteração brusca quando entra uma medicação para fazer o ajuste ali. Então por isso que a gente não pode ser contra a medicação, jamais. A gente precisa entender e adequar a dieta ali quando necessário, tem que fazer a medicação. E aí tem que conversar com um endócrino, preferencialmente, ou um ginecologista que você confie muito. Mas o endócrino ele consegue entender melhor. O Billy West, gostaria de saber a opinião dos dois sobre dieta vegana. Estou na transição. Ixi, é só com o Lincoln, cara. Cara, a dieta vegana é o seguinte, a gente tem a vegana e a gente tem vegetariano estrito. São duas coisas diferentes, né? Pelo que eu aprendi aí. Dieta vegetariano estrito é o cara que não vai comer nada de origem animal. Ponto. O vegano é aquele que não utiliza nada de origem animal. Então, roupa de seda, couro, é um estilo de vida. E bacana, é uma coisa que nós não combatemos isso. O cara tá... Porque o veganismo, ele é muito mais uma posição, né, social ali, uma questão social, do que basicamente do corpo. E não é à toa que grande parte dos veganos estão com excesso de peso e com pouca massa muscular. Pelo simples fato de não consumirem verduras, legumes, frutas, coisas de maneira adequada e consumirem muito fast food, muito salgadinho, muitas coisas, e acaba não tendo nutriente, acaba não tendo massa muscular e ficam doentes. Então, a dieta vegana pode ser sim extremamente saudável, desde que você adeque a quantidade de proteínas e desde que você tenha um bom aporte de micronutrientes, que às vezes você vai ter que fazer a suplementação. Vai ter que fazer a suplementação de vitamina B12, porque, Lincoln, mas todo mundo, tá? Mas olhando as diretrizes, a gente tem que colocar a vitamina B12. A suplementação é um comprimidinho mesmo? Pode ser o comprimido, pode ser injeção, né? Para ter essa suplementação mesmo, esse complemento. Às vezes também fazer uma suplementação de ferro, se for necessário. E são suplementações que não precisam ser feitas, por exemplo, todo dia. Se você faz uma injeção de B12, você pode ficar com bastante tempo ali. Se faz uma injeção de ferro, é bastante tempo ali. Mas dá para fazer, dá para ser bem saudável, consegue ter boa performance fazendo dieta vegana. O que a gente tem mais de limitação é anabolismo, tá? Ganho de massa muscular. Não são muitos bodybuilders que conseguem ter um ganho muito grande de massa muscular. Tem um cara que vocês podem acompanhar aí, você que perguntou, e se a sua ideia é ser mais estética, né, que ele fala, acompanhar o Gui Abomai, que é um menino que ele era bodybuilder, ele sempre comeu de forma onívora, normal, e de repente ele virou vegano. Aparentemente, esse processo é mais fácil. É mais fácil você conquistar um shape legal e manter vegano do que você crescer vegano e manter depois consegue, mas do crescimento. Certo. Mais uma vez, não estou falando que não é possível. Mais uma vez, não estou falando que você não vai conseguir, que é menos do que os outros. Eu estou falando que é um pouco mais difícil, realmente, e não é tão comum de se ver. O querido Golden, ele está perguntando aqui como fazer para manter foco e disciplina e mudar a mentalidade que busca o prazer imediato para uma que pensa a longo prazo. Exemplo, emagrecer e se exercitar. Cara, eu acho que a parada acho que essa pergunta de $1 milhão, eu diria que existem alguns pilares que você precisa seguir. O primeiro deles é você ter uma razão muito clara pela qual você quer fazer o que você quer fazer. Então você tem um belo motivo para a sua ação, tá? Isso é motivação, motivo para ação. Então você manter sempre fresco na sua cabeça o porquê que você quer emagrecer e o porquê que você quer manter um nível de atividade física, de exercício físico na sua vida. É isso que no final das contas vai te dar gás para conseguir fazer. Mas devido a
por meio, né, e através dos estudos que a gente entende hoje de comportamento e neurociências, a gente sabe que apenas força de vontade não é suficiente. Se fosse vontade fosse suficiente, a pessoa pararia de fumar só por querer fumar. Você tem muitas pessoas que dizem, cara, eu daria dinheiro para poder parar de fumar, só que a pessoa não consegue, porque força de vontade muitas vezes, e na maioria das vezes, quando se relaciona a comportamentos disfuncionais, principalmente que envolvem vias prazerosas, hedônicas, a força de vontade não é suficiente, tá? Nesse caso, onde a força de vontade não é suficiente, é importante que você altere alguns estímulos no seu contexto que podem favorecer ou aumentar a probabilidade de você não cair em tentações e cometer um comportamento que vá contra os seus objetivos. Por exemplo, se você é uma pessoa que convive numa casa onde tem uma caixa de bombom em cima da mesa, se a gente pegar o seu comportamento médio durante o mês e a gente tiver a possibilidade de plotar num gráfico o quanto você comeu de chocolate num contexto onde essa caixa de bombom em cima da mesa tá presente, num contexto onde ela não tá, fazendo uma simulação, se fosse possível fazer isso, né? Onde você, digamos que em um mês você passou, sei lá, 60 vezes por essa caixa de bombom, 2 vezes por dia. E no outro mês você passou 60 vezes pela mesa, mas não tinha caixa de bombom. Muito provavelmente no mês que a caixa de bombom estava presente, você escorregou mais e pegou mais bombom. Ah, Wesley, mas eu consigo vencer a caixa de bombom e eu tenho que ter a disciplina de vencer a caixa de bombom. Não, mas você não ter a caixa de bombom ali também é uma disciplina, entendeu? Você não precisa se expor ao problema e falar, eu sou forte o suficiente. Não ter ali também é ser forte. Você se organizou. Obviamente aqui eu tô dando um contexto de uma caixa de bombom, mas isso aqui é só um exemplo pedagógico de um recorte muito maior que a complexidade do seu comportamento. Então, na medida do possível, você tem que criar ferramentas e mecanismos que dificultem o máximo possível o seu acesso a alimentos e contextos de comida que você não queira fazer. Por exemplo, eu não quero comer chocolate na minha semana, então não tem em casa, tá? Simplesmente não tem. Quando tem, eu deixo lá no outro lado, que não deixo aonde eu quero, onde eu normalmente eu olho, assim, eu não deixo ali os chocolates porque eu não quero comer dia de semana, ok? Então eu dificulto o acesso a isso. E também, no lado oposto, eu tento facilitar o máximo possível o acesso a comidas saudáveis, por isso que eu faço todas as marmitas no final de semana e deixo elas prontas, porque eu sei que se eu chegar em casa cansado, de noite, exausto, trabalho, gravei podcast, fui pro estúdio, resolvi problema, muito de estresse, eu não vou fazer comida, cara. Essa é a realidade, eu não vou fazer. Então eu tento deixar a comida pronta para justamente ter facilidade de acesso a ela, tá? E em questão de exercício físico, é a mesma lógica. Se você, eu quero treinar lá na academia, que tem que pegar 2 ônibus para ir, não sei o quê, porque na academia do meu bairro ela é muito ruim, é pequena, vai chegar um momento que você não vai à academia. Simples assim. Por quê? Porque vai estar chovendo, vai estar frio, você vai estar com pressa, não vai ter tanto tempo para treinar. Sei lá, velho, é longe, tem trânsito. E você vai criar um contexto onde a probabilidade de não ir à academia é maior por conta da logística que demanda chegar a esse lugar. Então é preferível que você treine numa academia com uma qualidade pior, mas que seja muito mais fácil de acesso, principalmente no momento que você está fazendo transição de hábitos. Depois de um tempo você pode botar a academia mais longe. Obviamente isso aqui é um exemplo, tá? Pedagógico dentro do contexto da academia. Você coloca isso para a variável que for adequada aí para o seu estilo de vida. Às vezes pode ser academia, às vezes pode ser um lugar, às vezes pode ser as pessoas que frequentam, às vezes pode ser que a caixa de bombom para você seja, sei lá, o churrasco da firma na sexta-feira. Às vezes é preferível você não ir ao churrasco e tentar manter a dieta do que você, ou se você tiver um profissional da nutrição que conseguir encaixar ali para você, beleza. Então, acho que o panorama geral, cara, para você conseguir construir e destruir hábitos, é você, num braço, dificultar o máximo possível o acesso ao que você não quer fazer. Porque, de novo, se a gente plotar num gráfico a probabilidade de um dia que você
for passar pela caixa de bombom, você tá com uma labilidade emocional que reduz a atividade de áreas do seu córtex pré-frontal, que é envolvido por racionalização e controle inibitório, você tá com o estresse um pouco mais alto, você dormiu mal, existiu toda uma mobilização fisiológica naquele dia específico que fez você passar a caixa de bombom ali. Essa mobilização fisiológica devido ao estresse natural do dia a dia e as variáveis que a gente não controla, vai inclinar o seu comportamento para comer a caixa, para comer o bombom. Principalmente se faz tempo que você não consome chocolate, às vezes você vai comer até mais. De novo, isso é um exemplo, tá? É o exemplo do bombom. O bombom é apenas uma metáfora para o seu estilo de vida.